Pessoal, boa noite. Lucas Cruz aqui falando. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo, se está tudo ok com o áudio, para que a gente possa seguir aí a nossa palestra. Então, para quem está acessando pelo site, a gente está online no Facebook também, então, no Facebook e no YouTube. Então, se você descer um pouquinho o vídeo, você vai conseguir ver o link aqui, ó. Clique no link ao lado para acessar o YouTube e interagir com o instrutor. Então, pelo YouTube, você também vai conseguir assistir e interagir aí com a gente, tá ok? Então, o pessoal está chegando aqui. Eu estou online no grupo também. Então, na própria página aí da Expert Digital, tem o link para o grupo. Então, vocês podem acessar pelo link do grupo e entrar lá. E lá, por lá, vocês podem fazer perguntas e tudo mais. Tá? Então, tá aí. O pessoal está entrando. Qualquer coisa, é só entrar em contato no chat ou no grupo. Tá? Qualquer coisa, chame. Aí a gente continua. Bom, eu disponibilizei também nessa live um link com o material que eu vou utilizar aqui. Então vocês vão ter acesso aí também aos slides, né, para poder acompanhar o nosso conteúdo. E fiquem à vontade aí para fazer as perguntas, tirarem as dúvidas e tudo mais, que a gente vai interagindo. A nossa ideia aqui é fazer um grande bate-papo, tá? E em cima desse bate-papo aí, a gente tira algumas dúvidas pertinentes ao mercado. Eu vou também mostrar alguns cases que a gente tem, vou acessar aqui uma conta e vocês vão ver aí essas dicas que eu vou dar em um caso real, tá? Bom, vocês podem acessar pelo link do YouTube, tá? O link no YouTube também já tem acesso ao nosso canal e coloca o link no grupo. Então já está lá rolando no YouTube. E na nossa página, aí na Expert Digital, é só vocês darem um play no vídeo, que daí ele já vai começar a aparecer. Deixa eu só estabelecer tudo aqui, pessoal, e aí eu já compartilho com vocês todo o conteúdo e a gente já dá início aí a todo o nosso conteúdo e tudo mais. Áudio beleza, funcionando. Esse aí é o link. Esse aí que eu mandei no grupo é o link para assistir direto no YouTube, tá? Então vocês podem, como eu falei, assistir pelo YouTube ou pelo Facebook. Bom,
Vamos lá, então. Eu separei aqui o tema de performance, porque existem algumas questões que são bem interessantes. Tem muita gente que diz que fala, eu sei fazer campanha, eu já trabalho com Google e tudo mais. Só que existem algumas questões pertinentes, e a primeira é, você está fazendo campanha, você está gerando tráfego, mas esse tráfego, essa campanha está gerando o resultado que você espera, ou que o seu cliente espera. Então a questão não é só fazer campanha, a questão é fazer campanha dentro dos objetivos e metas que são traçados para a sua empresa, para o seu negócio, ou no caso de agência, para o seu cliente. Então a questão é fazer a campanha e em cima da campanha você gerar os resultados que todos esperam que você gere. Então trabalhar com Google Ads não é simplesmente criar uma campanha e gerar tráfego. Trabalhar com Google Ads de forma eficiente é gerar tráfego que posteriormente gere valor para o seu negócio, que gere vendas, que gere lead, enfim, que gere aquele objetivo final que você tem com as campanhas de Google Ads. Pode ser uma venda, pode ser um cadastro, pode ser uma chamada de telefone e assim por diante. Então esse é o objetivo final quando você trabalha com uma campanha de Google Ads, e é em cima desses pilares que a gente vai falar aqui durante essa noite, tá? Lembrando que esse treinamento vai ficar gravado, então posteriormente vocês também vão poder assistir esse conteúdo. Eu estou online no Facebook, estou online no YouTube e também estou online no nosso grupo. Se você estiver acessando pela nossa página aqui na Expert Digital, logo abaixo do vídeo você tem o link para assistir no YouTube. Por lá você pode fazer as suas perguntas e você também tem o link do nosso grupo no WhatsApp. E por lá também você pode fazer as suas perguntas, interagir com o pessoal, fazer aquele network e assim por diante. Beleza? Bom, eu sou o Lucas Cruz, eu trabalho com marketing digital, já tem mais ou menos uns 15 anos. Trabalho na Expert Digital, a Expert Digital está no mercado já tem 3 anos, e hoje a gente trabalha com treinamentos e consultoria. Basicamente, durante o dia, a gente trabalha na consultoria, e no período noturno nós temos alguns treinamentos. Eu dou treinamento e tem alguns outros professores também que dão treinamento. Além da consultoria, né? Eu trabalho na consultoria e nós temos também algumas outras pessoas aqui que fazem parte do nosso dia a dia de consultoria. Bom, como eu falei, a gente está mais ou menos há 3 anos no mercado. Mais ou menos não, né? A gente acabou de completar agora em outubro 3 anos. A gente está aqui na Avenida Paulista, 2028, 11º andar. Como eu falei, a gente trabalha hoje com consultoria, treinamentos, e nós temos também alguns cursos online, que são online em videoaula. E na lateral aqui vocês podem ver algumas fotos de alguns treinamentos que eu participei. Esse primeiro aí é um treinamento lá no Google, um treinamento de certificação para Google Shopping. Então você vê aí uma série de pessoas que trabalham em agências, que foram lá para tirar essas certificações. A gente tem ali um treinamento em Company, no Jornal de Brasília, e logo abaixo a gente tem um treinamento de Google Ads que aconteceu em Goiânia. Então nós temos alguns treinamentos também que acontecem fora de São Paulo. O próximo vai ser no próximo fim de semana, entre os dias 23, 24 e 25, nós estaremos aí em Minas Gerais, estaremos em BH, ministrando um treinamento imersivo de Google AdWords de 3 dias. Então lá você vai ficar o tempo todo, são 21 horas de treinamento, no qual você vai ficar o tempo todo com a mão na massa, tá? Esses treinamentos também acontecem em São Paulo. Em São Paulo nós temos esses treinamentos que acontecem online, ao vivo e também presencial. Temos o curso de Facebook, Instagram e LinkedIn, todos voltados para a campanha. Nós temos o curso de Google Ads. Dentro do curso de Google Ads, a gente aborda Search, Display e YouTube, e é justamente esse treinamento que vai acontecer em BH daqui 2 semanas. Nós temos o curso de Google Analytics, se você quer se aperfeiçoar nas questões de Web Analytics, a gente aborda aí Google Analytics, Tag Manager. Inclusive, eu devo fazer uma nova live aí no futuro próximo para falar exclusivamente de Tag Manager, que é uma ferramenta excelente para quem trabalha com performance, para quem trabalha com Google. Então, muitas vezes você vai ter que medir uma situação ou outra,
e nessas vezes você vai precisar de um programador, você vai precisar colocar um código, você quer medir um clique no botão ou no banner, então o Tag Manager vai te dar essa solução. Com o Tag Manager você vai conseguir medir melhor, vai conseguir criar um sistema de medição muito mais rápido, e você vai poder fazer isso somente utilizando a plataforma do Tag Manager, que é gratuito. A gente também trabalha nesse treinamento com o Google Optimize, que é uma ferramenta nova do Google. Poucas pessoas utilizam e poucas pessoas conhecem. Então, se você trabalha com Web Designer, se você trabalha com UX, com User ID, o Optimize vai te dar a possibilidade de você criar teste AB sem necessariamente mexer no código do site. Então, pelo Optimize, você vai conseguir criar uma série de testes e entender melhor como o seu site pode converter. Tá? Então, para quem trabalha com performance, o Optimize também é uma excelente ferramenta para a gente analisar, para a gente criar situações de análise de desempenho. E, por fim, o Google Data Studio. O Google Data Studio é um relatório onde a gente consegue, como que eu digo, colocar diversas fontes de dados em uma única base. Então vamos pensar que você trabalha com Facebook, com Google Ads, com SEO, utilizando o Search Console, enfim, se você trabalha com essas três fontes, você consegue consolidar essas três bases em um único relatório. Eu devo também criar mais para frente uma live para falar exclusivamente de Google Data Studio. E o curso de SEO, a gente vai ter um acontecendo agora em dezembro, onde a gente aborda SEO, Search Console e Google Meu Negócio. E também as consultorias. Então a gente tem a consultoria de Google Ads, toda a parte de performance, Google Shopping e tudo mais, a gente trabalha. Questão de rede social, a gente tem consultorias tanto da parte paga quanto da parte orgânica, gerenciamento de conteúdo. Consultoria de inbound marketing, hoje a gente utiliza a RD Station, a Expert Digital é parceira da RD Station, então nós temos aqui profissionais que sabem manipular muito bem essa ferramenta. Eu também devo criar uma live em breve para falar de inbound marketing, para falar de RD Station. Na questão de consultoria, a Expert Digital é parceira do Google, então nós temos a chancela do Google para gerenciar a sua conta. Planejamento digital também e consultoria de SEO. Então essas são algumas das consultorias que a Expert Digital oferece. Bom, feito o jabá, né, é hora aí da gente começar a falar sobre performance, tá? A gente já tem até aqui, aprender sobre marketing digital e ainda tudo é muito novo. Gostaria de saber se para esses cursos preciso ser um profissional. Danilo, esse treinamento, ele começa no básico, então a gente mostra lá o que é uma palavra-chave, o que é um CTR, enfim, o que é uma conversão. Então ele é um curso progressivo. Você tem lá o primeiro dia, onde você vai ver toda a parte básica de como funciona o Google Ads, você vai criar a sua primeira campanha e assim por diante. E aí, a partir do segundo e do terceiro dia, você começa a avançar. Só que aquele primeiro dia, ele já nivelou as pessoas que estão começando ou as pessoas que não têm muito conhecimento. Então, com esse curso, no primeiro dia, você vai nivelar com as pessoas que já conhecem um pouquinho mais, e no segundo e no terceiro dia, você vai escalar. Então, você, com esse curso, pode se tornar um consultor de Google Ads, você pode fazer as próprias campanhas da sua empresa, ou muitas vezes você diz: eu não vou gerenciar as minhas contas, eu não vou trabalhar com Google Ads. Mas com esse curso você vai saber o que cobrar das pessoas que vão fazer as suas campanhas. Então, se você tem uma agência que cuida das suas campanhas, você vai saber o que cobrar e vai saber se eles estão fazendo o trabalho, estão executando o trabalho exatamente, corretamente ou não. Inclusive, nesses treinamentos, tem muitas pessoas que fazem os 3 dias de treinamento direto na ferramenta. Então, ele é um treinamento totalmente prático. A gente cede para você uma conta para que você faça as suas campanhas, ou você pode usar a sua própria campanha. Tranquilo? Questão de planejamento. Então, para que eu tenha uma boa performance de Google Ads, eu preciso começar com o meu planejamento. Eu preciso saber para onde eu vou direcionar o meu tráfego, e eu preciso saber o que eu vou esperar desse meu tráfego. Então eu preciso entender como que eu vou investir
e como lá na frente eu vou medir para saber se esse meu investimento está dando o retorno esperado. Isso é performance. Você precisa planejar, você precisa criar os seus indicadores de desempenho. O que é um indicador de desempenho para você? É o telefone tocando? É um cadastro? É uma venda? São as pessoas assistindo os seus vídeos? Enfim, o que é sucesso? O que é medida de sucesso? Tudo isso precisa estar dentro do seu planejamento. Tá? Você precisa medir todas as ações que você vai executar dentro do Google AdWords. Afinal, o Google Ads parece um jogo, só que é um jogo onde você precisa dar um retorno. Você precisa investir e você precisa extrair resultado daquilo ali. Porque senão é um jogo que você sempre vai perder. Né? Eu já tive situações, conversando com algumas pessoas, de você está investindo em Google Ads? E a pessoa diz, eu estou investindo. Tá, e como é que você está medindo esse desempenho? Você está tendo um bom retorno? E a pessoa simplesmente me diz, eu estou tendo um monte de cliques. Cara, um monte de cliques não quer dizer que você está tendo venda. Um monte de cliques não quer dizer que você está tendo lead. Então, obviamente, você precisa ter cliques, mas dentro desses cliques você precisa entender se os seus objetivos estão sendo alcançados. Inclusive, essa é uma das dicas que eu vou dar aí nas 3 dicas que eu falei de performance. Você precisa planejar, você precisa colocar no papel. Não é simplesmente ir lá, abrir a sua conta de Google AdWords e começar a fazer sua campanha. Tá? O trabalho para que você tenha resultado é muito mais complexo do que a gente imagina. Não é só simplesmente colocar dinheiro lá e esperar que o tráfego de qualidade venha para o seu site. Então, essa é a primeira questão. Trabalhar o seu planejamento. Você tem que trabalhar o seu planejamento para extrair os melhores resultados do Google Ads. E a questão é, o que é performance? Também passo por isso. É complicado, cara, é complicado. Aqui eu tô muito na parte de consultoria e eu converso muito na parte comercial com muitos clientes. E geralmente o questionamento é esse. Eu estou gerando tráfego, mas eu não estou gerando venda. Eu estou gerando tráfego, mas o meu telefone não está tocando. E a primeira questão é, você está medindo isso? Você sabe qual campanha está gerando bons resultados? Qual é o grupo que está gerando bons resultados? Quais são as palavras que estão gerando ótimos resultados? Precisa ser acompanhado. Você precisa saber o que está dando certo. Por exemplo, você tem 10 campanhas. E você está tendo um bom desempenho. Você fala, pô, eu estou investindo no Google e eu estou vendendo. Só que você tem 10 campanhas. E você não sabe qual dessas 10 campanhas estão vendendo, ou quais dessas 10 campanhas. A partir do momento que você começa a medir, você já está satisfeito com o Google, porque você está colocando dinheiro e você está vendendo. Só que a partir do momento que você começa a medir, você consegue entender que dessas 10, somente 2 estão vendendo. O que você vai fazer com essa informação? Você vai tirar o investimento das 8 que não estão dando resultado e vai colocar o investimento nas campanhas que estão dando resultado. Ou seja, você vai escalar os seus resultados. Então, se hoje você tinha um resultado, depois que você tirou 8 delas e colocou todo o seu orçamento nas 2 que você estava tendo resultado, você passou o seu resultado de 1 para 5. Então, se você faturava 100, você pode começar a faturar 500, com o mesmo orçamento, com o mesmo investimento. Tudo isso é performance. Toda essa medição, analisar no detalhe o que está dando resultado, tudo isso é performance. Tudo isso precisa ser medido. Tá? Então, performance é algo essencial para quem trabalha com marketing digital, para quem trabalha com Google Ads. Inclusive, essa é uma das questões, que as pessoas estão, que os empresários principalmente, estão decididos a trabalhar com a internet. Porque na internet, ao contrário do off, na internet a gente tem uma facilidade maior para medir o desempenho, diferente do off. Então, como é que você mede um outdoor? É muito difícil você medir o desempenho do outdoor. Agora, medir um desempenho de rede social, medir um desempenho de Google Ads é muito mais fácil. Você pode utilizar a própria rede social, o próprio Google Ads, ou outras ferramentas como o Google Analytics, tá? Então, ter performance, ter foco em performance é essencial para o desempenho das suas campanhas de Google Ads. Como funciona a página de conversão?
Tem um clique, mas nunca conseguiram adicionar o medidor de conversão. Eu vou falar daqui a pouco sobre conversão. É uma das dicas. E aí eu mostro ali mais ou menos como que a gente trabalha essa questão de conversão, como que a gente cria a conversão e tudo mais. Tá aí o Davi, o David online aí no nosso treinamento. Grande abraço, David. Tá mandando um abraço pro Léo aqui. O Léo trabalha com a gente também na performance. O Léo tá mandando um abraço aí também, David. Show de bola. Beleza, pessoal? Podem fazendo pergunta aí que a gente vai interagindo. Bom, quando eu vou trabalhar com Google Ads, a gente tem aqui algumas situações para onde a gente pode direcionar os nossos investimentos. Eu posso trabalhar com rede de pesquisa ou eu posso trabalhar com rede de display. Primeiramente, o que é uma rede de pesquisa? A rede de pesquisa é o google.com.br. Né? É na rede de pesquisa que as pessoas vão buscar pelo que você oferece. Assim, em termos de marketing digital, a rede de pesquisa é um dos lugares onde você consegue as melhores conversões, porque você está impactando alguém que pode estar procurando pelo que você oferece. Então, se você tem, por exemplo, uma escola de inglês, você vai impactar no Google pessoas que estejam procurando por escola de inglês, pessoas que estejam procurando por escola de inglês na sua cidade, pessoas que procuram por escola de inglês na sua cidade, no seu horário comercial e utilizando o celular. Então você vai impactar uma demanda ativa. Você vai impactar pessoas que estejam procurando por algo que você oferece. Então, se você quer conversão, se você quer resultado de curto prazo, a rede de pesquisa é a rede mais indicada para que você possa gerar negócios, principalmente de curto prazo. E a segunda rede ali é a rede de display. A rede de display é uma série de sites que pertencem, que dão espaço para que o Google coloque os seus anúncios. Por exemplo, você tem um blog lá sobre idiomas e você quer monetizar esse blog que fala sobre idiomas. Você, como dono do blog de idiomas, se cadastra num programa chamado Google AdSense e no programa Google AdSense você dá um espaço lá no seu site. E aí esse espaço no seu site sobre idiomas fica disponível para os anunciantes. E aí eu que tenho uma escola de inglês, eu falo para o Google, utilizando a rede de display. Ó, Google, eu quero colocar o meu anúncio em sites que falem sobre idiomas. Então o Google pega o meu anúncio através da rede de display e coloca lá no site do dono do blog, coloca lá no blog que fale sobre idiomas. Então o Google faz essa ponte. Ele pega o banner da rede de display, que é do anunciante, e coloca lá no blog do rapaz que fala sobre idiomas. Além disso, ele também pode se cadastrar pelo YouTube, então a gente consegue anunciar em YouTube utilizando a rede de display, tá? YouTube para rede de display somente anúncios de banner, ok? Aqueles anúncios de vídeo são outra história, a gente vai falar num outro momento. Então essas são as duas opções para se anunciar no Google, rede de pesquisa e rede de display. A rede de display a gente utiliza mais para trabalhar campanha de marca, campanha de banner. Então você vai fazer o uso da rede display para colocar a marca do seu produto numa série de sites com base em interesse, com base em navegação das pessoas, do tipo, eu quero mostrar o meu banner para pessoas que navegam em conteúdos relacionados a idiomas. Eu posso fazer isso. Eu quero colocar o meu anúncio em tópicos relacionados a sites de idiomas. Então o Google pega o seu banner e coloca em vários sites relacionados a idiomas. Por que eu estou falando tudo isso? Para que você entenda que existe diferença entre rede de pesquisa e rede de display. Ambas não te trarão o mesmo objetivo. Então, se você quiser fazer rede de display e pensar que a rede de display pode começar a gerar bons resultados para você em termos de venda, talvez você se decepcione com isso. A rede de display ela é feita mais para que você apareça, para que você faça um trabalho de marca. Então, se você quer utilizar a rede de display, índice de qualidade, aliás, indicador de qualidade, indicador de desempenho para você tem que ser, por exemplo, alcance. Ó, eu impactei X pessoas. Esse tem que ser o indicador de desempenho da rede de display. Não necessariamente a venda. Isso é caso específico da rede de pesquisa.
Uma outra pergunta que muita gente me faz é: eu devo investir em Google ou devo investir em Facebook? Eu devo investir em Google ou devo investir em Instagram? São situações diferentes. Rede social, você vai criar demanda. Você vai falar: eu existo, eu tenho esse produto, eu tenho esse serviço, eu estarei aí na sua cidade, e assim por diante. Eu costumo comparar rede social com rede de display. Rede de pesquisa e rede social têm objetivos totalmente diferentes. Você tem que pensar qual é a sua estratégia e, em cima da sua estratégia, definir os locais nos quais você gostaria de aparecer. Beleza? Então, quando a gente vai trabalhar o nosso planejamento, eu preciso saber qual é o meu objetivo. Seu objetivo é ligação, seu objetivo é venda, no caso de um e-commerce, seu objetivo é lead, no caso de um consultório odontológico, por exemplo, no caso de uma escola de inglês, no caso de um escritório de contabilidade. Então, você tem que entender qual é o seu objetivo. Em seguida, você tem que entender qual é o seu mercado de destino. Por quê? Cara, você pode anunciar para o Brasil todo, mas daí você não vende para uma cidade ou outra. Então, por que você está anunciando para aquela cidade? Ou para aquele estado? Pô, eu tenho um produto que eu vendo regionalmente, eu tenho uma academia aqui em São Paulo. Cara, se eu tenho uma academia em São Paulo, por que eu vou anunciar para o Rio de Janeiro? Por que eu vou anunciar para Minas Gerais? Não faz sentido. Então você tem que entender onde está o seu público e anunciar somente para esse público, tá? Não vá colocar o seu investimento em lugares que não vão comprar de você. É dinheiro desperdiçado. E a terceira questão, qual é o meu público-alvo? Ou quem é o meu público-alvo? Entendendo quem é o meu público-alvo, fica mais fácil de eu definir como que eu vou fazer a minha comunicação, como que eu vou falar com esse pessoal. Então é um pessoal que gosta de coisas gratuitas. Eu vou lá e coloco matrícula gratuita na minha academia. É um pessoal que gosta de comprar em parcelas, então eu vou falar de parcelas. Uma questão que é muito subjugada é a persona. É importante você ter uma persona, porque com essa persona você vai definir como você vai escrever os seus anúncios. Tá? Então isso é extremamente importante para você definir com eficiência como seus anúncios trabalharão com as pessoas que você selecionou dentro do seu planejamento. Então essas questões são questões que você precisa levantar no seu planejamento para entender como que você vai investir o seu dinheiro e como que você espera os resultados, como que você vai medir, melhor dizendo, os resultados que esse investimento pode te proporcionar, tá? Então fazer esses levantamentos são essenciais para que seu negócio dê resultado. Bom, eu falei aí sobre performance, o que é performance, que a gente precisa ter aquele planejamento inicial e tudo mais. E aí, obviamente, eu falei que iria passar 3 dicas. A primeira dica é conversão. Isso é óbvio, mas muita gente ainda às vezes não trabalha com a questão de conversão. Você pode anunciar com frases de até 30 caracteres. O Google trabalha ali com 2 títulos, cada um com 30 caracteres, e uma descrição de 90 caracteres. Então você pode trabalhar a quantidade de caracteres dentro desses limites. 2 títulos, às vezes 3 títulos de 30 caracteres, e uma descrição, às vezes 2 descrição de até 90 caracteres. Uma boa prática é você utilizar todos os caracteres possíveis, porque quanto maior o seu anúncio, melhor pode ser o seu desempenho, tá? Então, dica número 1, conversão. Aqui na nossa parte de consultoria, uma das primeiras coisas que a gente faz quando um cliente começa a trabalhar aqui com a gente é criar conversão. Cara, eu preciso medir, eu preciso criar as conversões antes que as campanhas comecem a rodar. Eu não posso começar a colocar dinheiro sem saber para onde eu vou levar o meu negócio. É aquela famosa frase do chapeleiro lá, da Alice nos Países das Maravilhas, onde a menina pergunta lá, não lembro se é o chapeleiro, mas enfim, é uma frase lá do País das Maravilhas, e a menina pergunta, a Alice pergunta, qual caminho eu devo seguir? E o chapeleiro pergunta, para onde você quer ir? E a menina diz, para qualquer lugar. E aí o chapeleiro diz, se você quer ir para qualquer lugar, qualquer caminho serve.
que eu estou querendo dizer com isso? Se você não sabe o que medir, se você não tem uma conversão setada, qualquer tipo de tráfego é um bom tráfego. Ou seja, você está gerando um monte de tráfego, mas você não sabe o que está vendendo. Se você não sabe o que está vendendo, obviamente você não vai ter ali na frente uma questão de retorno sobre o investimento, uma questão de CPA. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então, a primeira questão, antes de você começar a rodar a campanha, é criar a sua conversão. Você precisa criar a sua conversão no Google Ads para entender melhor o desempenho dos seus negócios. Bom, eu já vou entrar no Google Ads daqui a pouco para mostrar para vocês onde as conversões ficam. Mas assim, existem várias coisas que eu posso medir dentro do Google Ads. Por isso que a gente dividiu aqui micro conversão e macro conversão. Tá? Deixa eu só ver aqui uma pergunta. O Mais Solidário Bolsas, ele está falando sobre mais bolsa e mais estudos, tá? Pessoal que está no site, só lembrando, se vocês quiserem interagir, fazer pergunta, vocês podem entrar aí no grupo. Tem pergunta aí no grupo? Vocês podem entrar no grupo, fazer pergunta lá no grupo, ou vocês podem assistir direto pelo YouTube. Por lá vocês também conseguem fazer as perguntas. Mais bolsa e mais anúncio, ele é um tipo de correspondência de palavra-chave, tá? Ele não é necessariamente um anúncio. Ele é uma estratégia de palavra-chave. Essa estratégia se chama ampla modificada. Então, o mais, você não vai colocar no anúncio, você vai colocar como palavra-chave. O anúncio vai ser escrito ali de forma publicitária, utilizando copywriting, que é uma nova modalidade aí que se fala muito no mercado. Tá? Então nós temos aí essas duas opções, microconversão e macroconversão. A macroconversão é a conversão principal do seu negócio. É aquela conversão que você espera de forma macro, né? Bem repetido isso. Então, se você pegar, por exemplo, um e-commerce, qual que é o principal objetivo do e-commerce? Cara, é venda. Então, em cima de um e-commerce, a minha macroconversão é uma venda. Só que o e-commerce, ele tem microconversões que lá no futuro podem gerar macroconversões. Então isso precisa ser medido também. A microconversão pode ser um boletim, pode ser um cadastro, enfim, tudo isso pode ser baixar um e-book numa estratégia de inbound marketing, tudo isso pode ser uma microconversão. E você analisando micro e macro conversão, a gente costuma utilizar essas análises lá no Analytics, eu consigo entender, vamos pensar assim que eu tenho 10 microconversões. Eu consigo entender dessas microconversões quais delas geraram macroconversão. Eu consigo entender o caminho. Então, das 10 micro que eu tenho, 2 delas estão gerando muitas conversões macro. Cara, eu consigo trabalhar a estratégia desses dois e maximizar o tráfego para essas 2 microconversões que lá no futuro estão gerando uma macroconversão. Então é importante você entender microconversão, macroconversão e medir as 2 opções de conversão. Tá? Muita gente chama isso de funil. Eu costumo dizer que funil é um conceito. Você pode trabalhar funil de diversas formas. A gente muitas vezes aqui trabalha funil utilizando rede social para impactar meio de funil e utilizar o Google AdWords, Remarketing para impactar final de funil. Mas enfim, a gente pode também falar sobre funil numa outra oportunidade, tá? Mas é importante que vocês façam uma medição do que é micro e do que é macro conversão. Eu vou mostrar aqui no Google Ads rapidinho como que a gente vê isso daqui. Então aqui eu estou numa conta de Google Ads, tá? Para quem nunca viu, esse é o Google Ads. E aqui no Google Ads a gente tem a opção de ferramentas aqui em cima, ó. Ferramentas. E dentro de ferramentas, a gente tem aqui em avaliação a questão aqui de conversões. Então nós temos as conversões dentro de ferramentas. É por aqui que você deve colocar o seu código de conversão. Então antes de começar a rodar a campanha, entra aí nas conversões e cria sua conversão. Coloca lá o código no seu site. E aí a partir desse momento você começa a rodar a campanha. Então você clica aqui em conversão. E aqui ele te dá algumas possibilidades de conversão.
O Google Ads, para quem já trabalha, sabe que ele é meio lento assim mesmo, tá? Mas aqui ele vai dar para a gente 4 opções de conversão depois que a gente criar uma. Então eu venho aqui e aqui ele me dá, ó, eu posso criar uma conversão em um website. Então nessa conversão de website você vai definir se você quer medir venda, se você quer medir lead, o que você quer medir. Você vai definir isso aí dentro de website. E uma pergunta até que foi feita ali no começo. Onde que eu devo colocar esse código? Depois que você criar a conversão, o Google vai gerar um código para você. E esse código, ele deve ser colocado na última página do processo. Então você pega, por exemplo, um e-commerce. O e-commerce tem um carrinho, tem a página de pagamento e tem a página de sucesso. Quando o usuário chega na página de sucesso, que você tem certeza que ele comprou. Ah, mas eu não sou e-commerce, eu gero lead. A pessoa preencheu o seu cadastro e posteriormente ela foi direcionada para uma página de obrigado. Então, mesmo num formulário, você pode colocar a página de obrigado e na página de obrigado você vai colocar o código que você vai gerar aqui pelo Google Ads, tá? Então você vai gerar o código no Google Ads e vai colocar lá na sua página de obrigado. Beleza, pessoal? Eu não vou criar o código aqui porque a gente vai gastar muito tempo. São muitos detalhes ali para você configurar o código. Mas, como eu falei lá no início, a gente tem um treinamento de Google Ads. E nesse treinamento de Google Ads, eu mostro para vocês o passo a passo de como configurar esse código com base nos seus objetivos, onde ele deve ser colocado. A gente tem um outro treinamento de Google Analytics, onde a gente pega esse código e coloca pelo Google Tag Manager. Então, isso você vê na prática também. Tá? Então, basicamente, você vai utilizar duas ferramentas, ou uma ferramenta e o programador, o que você achar melhor. Então, você vai gerar o código aqui pelo website e vai colocar lá na página de sucesso. Então, essa é a primeira questão para que você tenha um bom desempenho pelo Google Ads. Você vai gerar um código de conversão e vai colocar na página de sucesso do seu site. Dica 2. Público. Quem é o seu público? Onde o seu público está? O que convence o seu público? Tem uma questão no Google Ads, uma questão de mercado em geral, mas que a gente usa com muita frequência no Google Ads, que é o famoso teste AB. Eu nunca sei o que o meu público quer exatamente. Então eu posso ir lá e criar 3 anúncios. E desses 3 anúncios, eu começo a medir qual anúncio que me dá o melhor resultado. Eu não posso criar somente um anúncio, porque eu não sei o que converte. Então, por exemplo, no meu primeiro anúncio eu vou testar primeira aula grátis no curso de inglês. No segundo anúncio eu vou testar professores experientes. No terceiro anúncio eu vou trabalhar divida em até, sei lá, 7 vezes. Então eu estou trabalhando 3 chamadas de ações diferentes para entender qual delas gera o melhor resultado para o meu negócio, tá? Então eu preciso entender quem é o meu público e posteriormente definir a minha comunicação e entender qual delas pode gerar os melhores resultados. E aquela questão, como que eu vou entender qual dos 3 está gerando o melhor resultado? Com a sua conversão instalada. Por isso que é importante que você defina e instale a sua conversão antes de começar a rodar a campanha dentro do Google Ads. Então aí as variáveis para você definir público, qual é o país, qual é o estado, qual é a cidade, ok? Sexo e idade, existe lá a possibilidade da gente definir por gênero e idade na rede de pesquisa. Ainda está meio mais ou menos, porque a hora que você define, por exemplo, sexo masculino e feminino, ele pega só 50% do público. Tem muita gente que está no sexo indefinido. Então, se você for definir por gênero, o meu eu vendo só para homens. Coloque a opção, por exemplo, homens e indefinido, porque daí ele vai excluir somente o que o Google conseguir identificar de mulheres. Tá? Então, é importante trabalhar essa variável, porque o Google ainda não está 100% em relação a entender quem são homens e quem são mulheres. Tá? Sim, o vídeo vai ficar disponível, tá? Ele vai estar disponível no nosso canal e ele também vai estar disponível aqui na página de palestras da Expert Digital.
Aqui algumas dicas para você entender também em relação à classe social do seu público. Essa é uma dica muito boa mesmo, que é o Navega Analytics. O Navega Analytics é uma ferramenta de programática, então ela consegue ter dados inteligentes e ela tem, cruzando com esses dados inteligentes, um código de Web Analytics. Então você pode colocar o código do Navega Analytics dentro do seu site e daqui uns 30 dias, mais ou menos, depois que o Navega Analytics teve maturação, você vai ter informações muito preciosas, informações que nem o Analytics vai te entregar, o Google Analytics, sobre o seu público. Né? Então ele coloca ali em quadrantes se o seu público é classe A, classe B, que tipo de negócio que o seu público gosta, que tipo de marca que o seu público gosta. Enfim, ele traz uma série de cruzamentos de dados com informações muito pertinentes para que você ou consiga ou criar uma persona ou entender se o tráfego que você está gerando para o seu site bate com a persona que você definiu no início. Cara, é excelente, instale aí o Navega Analytics, ele é gratuito e você vai ter uma série de dados inteligentes do seu site. Além disso, a gente colocou ali também o Audience Network, né? Ele colocou ali o Audience Insights, ou o relatório de informações do Facebook. Então, lá no relatório de informações do Facebook, você consegue também entender quem é o seu público. Então, você vai definindo ali algumas características, do tipo, o meu público, ele está em São Paulo, ou ele mora em, sei lá, Recife, ele mora em Recife e tem interesse em Maracatu. Mora em Recife, tem interesse em Maracatu. Posteriormente, você vai conseguir saber as outras páginas que essas pessoas curtem, a idade que essas pessoas têm, o gênero que essas pessoas têm, e assim por diante. Então, explore lá o relatório de Audience Insights. No canal aqui no YouTube da Expert Digital, você vai encontrar um vídeo que fale sobre o Audience Insights. Então, por lá, você vai conseguir entender melhor como que a gente pode extrair informação do Audience Insights. Lembrando também que a gente tem um treinamento de rede social, tá? Onde você vai abordar o Audience Insights, o Facebook Insights, e assim, o Audience Network, enfim, são vários termos aí para as redes sociais relacionados principalmente a negócios. Então, essa é a segunda questão. Defina quem é o seu público. Até uma questão importante, que é importante frisar, Google Ads, marketing digital em geral, ele tem sido abordado muito por publicitários, mas ele é uma questão, para você ter um desempenho dele, você tem que entender de números, não que o universitário não entenda, mas para você entender, para você ter um bom desempenho, para você ter uma boa performance, que é o que a gente está tratando aqui, você tem que pensar em números, a gente chama de matemarketing. Você tem que trabalhar com matemática, cara. É isso que vai te dizer se você vai ter os bons resultados ou não. Por que eu toquei nisso? Porque uma das poucas questões que envolve o lado publicitário numa campanha de ads é justamente a criação do anúncio. Então, a criação do anúncio é importante que você entenda um pouquinho aí de escrita publicitária, ou copywriting, que é o que o pessoal tem chamado aí. E para que você defina e escreva bem os seus anúncios, é muito importante que você defina quem é o seu público, quem compra de você. Por isso que a gente deu essas variáveis aí para você entender melhor, né, e poder criar uma persona, criar melhor e definir melhor quem é o seu público, para aí sim poder atacar da melhor forma possível. Atacar, obviamente, no bom sentido. E a terceira questão são os investimentos. Cara, essa é uma das perguntas mais clássicas que aparecem aí pra gente. Quanto que eu devo investir? Quanto que é o ideal de investimento em Google Ads? Tudo isso é muito relativo. Não dá para eu te falar, o seu negócio ideal é R$1.000, o seu negócio ideal é R$500 ou R$100.000. Tudo isso é muito relativo. Para você entender quanto que você deve investir, a primeira questão é entender o que você quer extrair do Facebook.
o que você quer vender, o que você quer gerar de negócios do Facebook. É isso que você precisa entender para aí sim definir os seus investimentos. E aqui a gente colocou algumas variáveis. A primeira variável, ela é chamada de CPA máximo ou CPA, que é o custo por aquisição. Para quem trabalha com performance, para quem gera negócios pelo Google Ads, CPA é a principal variável que deve ser medida do seu negócio. Ou seja, quanto que eu estou pagando por venda, quanto que eu estou pagando por ligação, quanto que eu estou pagando por cadastro. É isso que lá no futuro vai te dar a possibilidade de você medir se você está tendo um bom desempenho ou não. Então, trabalhar o CPA é extremamente importante para o seu negócio. Ter informação de CPA é extremamente importante para o seu negócio. CPC é importante, custo por clique? É claro que é importante, mas CPA é fundamental. E aquela questão é, para você ter um bom CPA, o que você precisa? Você precisa ter a conversão instalada, que foi a nossa dica 1. Você só vai ter valor de CPA se você instalou a sua conversão. E você só vai ter uma boa performance, você só vai conseguir escalar o seu negócio se você tiver CPA instalado, tá? Aliás, se você tiver informação de CPA. Então, para definir valor de investimento, você precisa definir o máximo que você está disposto a gastar por venda. Então, vamos pensar assim, eu vendo um produto que custa R$300. E desse produto que custa R$300, eu tenho R$100 de margem. Tá? Então, eu posso definir, com base nesses R$100 de margem, que eu posso vender um produto por R$100. Então, se eu gastar R$100 para aquele produto tem R$100 de margem, mas ele custa R$300. Se eu gasto R$100 para vender um produto que custa R$300, eu estou tendo o famoso breakpoint. Eu estou vendendo, eu estou pagando todos os meus produtos, todo o meu custo, mas eu não estou tendo margem. Então, logo eu entendo que eu posso ter no máximo R$100 de CPA. Se eu tenho um CPA que é mais de R$100, eu vou ter prejuízo. Por isso que é importante entender qual é o seu CPA. Até quanto você pode gastar para vender o seu produto. Se o seu objetivo é um CPA de 100, você está vendendo por 150, você está tendo R$50 de prejuízo. Nesse caso que eu citei, tá? Só vou tomar uma água aqui. Então é importante eu entender qual é o meu CPA. Eu vou falar daqui a pouco sobre ROI, tá? Tem uma pergunta aí sobre ROI, eu vou falar daqui a pouco sobre ROI. Então essa é a questão do meu CPA. E uma outra variável que você pode analisar é taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? Quanto eu estou vendendo em relação a quanto eu estou investindo. Aliás, quanto eu estou vendendo em relação ao meu tráfego. Então vamos pensar assim. Eu tenho 1% de conversão. Ou seja, de cada 100 pessoas que acessam, eu tenho uma venda. De cada 100 pessoas que eu acesso, eu tenho uma venda. Essa é a minha média, taxa de 1% de conversão. Então eu preciso de 100 cliques. Eu preciso de 100 cliques. Eu tenho uma taxa de conversão de 1%. Eu preciso de 100 cliques para ter uma venda. Ok? Então eu estou respondendo a segunda pergunta aí. Eu preciso de 100 cliques para ter uma venda. Aí voltando àquela questão. A minha margem é de R$100. A minha margem é de R$100. Então eu posso ter um CPA no máximo de R$100. Se eu estou gastando R$100 para fazer uma venda, e para fazer uma venda eu tenho 100 cliques, logo eu divido o meu CPA pela quantidade de cliques que eu preciso para ter uma venda, logo eu chego no valor máximo que eu posso ter por clique. Então eu vou ter um valor máximo por clique por R$1. Então se eu utilizar esse CPA de 100 reais, e eu utilizar a minha taxa de 1% e eu manter esses números, logo eu não posso ter um clique que custe mais de R$1. Se o meu clique passar de R$1, eu também estou tendo prejuízo. Tá? Então eu tenho que analisar isso também.
E com base nessas informações, você vai definir o seu retorno. Então vamos pensar de forma pessimista, que eu consiga todas as minhas vendas gastando R$100 por venda. E aí eu defino, eu quero ter R$20, aliás, eu quero ter 20 vendas, eu quero ter 20 vendas por mês. Logo, se eu quero ter 20 vendas por mês e cada venda me custa R$100, logo eu vou investir naquele mês R$2.000. Então a gente faz uma conta inversa. Quanto que você quer vender? E em cima do que você quer vender, a gente estima, e com base nessa estimativa, a gente define qual é o seu investimento. Tá? Isso eu estou falando com base em venda direta. Você poderia fazer também isso com base em lead. Quantos leads eu preciso para uma venda? Ah, eu preciso de 10 leads para uma venda. Tá? Então você vai fazer o custo do lead. Eu preciso de 10 leads para uma venda. E para ter um lead, quantos cliques eu preciso? Ah, eu preciso de 10 cliques para ter um lead. Ok? Logo, 10 cliques para ter um lead. Se cada lead me custa... Lembrando que tudo isso vai ficar gravado. Vocês podem voltar, rever, anotar, tomar nota e tudo mais. Se cada clique me custa R$1, eu vou gastar R$10 por lead. Se eu preciso de 10 leads para ter uma venda, 10 leads, se cada um custa R$10, eu vou gastar R$100 em lead para ter uma venda. Então isso também vai fazer com que você defina o seu valor. E, obviamente, os parâmetros para que você possa trabalhar o aumento ou não do seu investimento. Gente, tudo isso é performance. Tudo isso precisa ser medido. Você precisa ter essas informações para entender se você está vendendo ou não, se os seus investimentos estão valendo a pena ou não. Tá? E respondendo aí a pergunta de performance, tem duas questões que a gente aborda aqui que são importantes. Primeira questão, se você é agência, se você é consultor, muitas vezes você não tem informação de margem de lucro. Muitas vezes o cliente não vai te passar essa informação se você é agência. Se você é cliente final, se você faz suas próprias campanhas, você tem noção de qual é a sua margem. Então, o que sobra para a agência se ela não tem informação de margem? O que sobra para a agência é o ROAS. Quanto que eu estou tendo de retorno em cima de cada real investido. Só que, nesse cálculo, eu não tenho necessariamente o que é margem. Então, eu vou calcular no ROAS que eu investi R$1 e tive R$2 de receita. Então, para cada R$1 investido, eu tive R$2 de receita. Isso é meu ROAS, retorno sobre investimento publicitário. Só que eu preciso analisar qual é o meu ROI. Quanto que eu estou tendo de lucro e não necessariamente quanto que eu estou tendo de receita. Eu vou explicar para vocês esse quadro aqui de como que a gente fez para analisar receita e para analisar o ROI. Certo? Aqui, esse é um exemplo real, tá? É um exemplo real. Aqui a gente tem todas as campanhas na primeira coluna. Lembrando também que eu deixei disponível o link desse material nesse vídeo. Então vocês podem pegar esse link aí no material, baixar e analisar como que foi feito isso daqui. Então a gente baixou aqui todas as campanhas. A gente baixou aqui todas as campanhas. E aqui a gente colocou coluna de custo e coluna de valor total de conversão. Voltando à dica 1. Para eu ter o valor total de conversões, o que eu preciso? Eu preciso da conversão instalada. Nesse caso aqui, a gente utilizou um e-commerce, tá? Mas você teria que levantar aí quanto que você teve de retorno financeiro caso você não tenha um e-commerce. Quanto que você teve de retorno financeiro por campanha. Você tem até a possibilidade de colocar um valor específico no momento que você fez a conversão. Você tem a possibilidade de importar a conversão offline, dependendo de como for as suas conversões e assim por diante. Então aqui a gente tem custo e desse lado aqui a gente tem o valor das conversões. Então se eu divido o valor total das conversões pelo meu custo, eu tenho aqui o ROI, ou ROAS, melhor dizendo, o ROI da receita. Eu tenho o ROAS. Então essa primeira campanha aqui, para cada R$1 investido, eu estou tendo R$314 de retorno. Isso sob receita, ok? Que não necessariamente é um parâmetro de sucesso, até porque você não tem informação do lucro.
Então, se eu tenho um lucro de 2%, uma margem muito baixa, talvez isso aqui me dê prejuízo. Ok? Então, o ROI da receita é o que te sobra, o ROAS é o que te sobra, caso você não consiga ter o ROI verdadeiro. Aí o que a gente fez aqui? A gente criou uma coluna de 30%. A gente definiu aí que esse cliente tem uma margem de lucro de 30%. Então a gente fez o que nessa coluna aqui? Nós multiplicamos o valor da receita, o valor total das conversões, por 0,3. Logo, nós chegamos aqui ao lucro da campanha 4, ao lucro da campanha 6. Então aqui a gente tem uma informação real. A gente tem aqui a informação de lucro. Então, com essa informação específica, você vai conseguir saber se as suas campanhas estão dando o retorno financeiro que você espera ou não. Então, eu tive nessa primeira campanha aqui R$ 7.227 de lucro para um investimento de R$ 78. Então, eu divido o meu lucro pelo custo. Logo, eu tenho o meu ROI. Então, essa primeira campanha aqui me deu R$ 93 de ROI, de lucro, para cada real investido. A segunda campanha, a campanha 6, me deu R$ 4 de ROI, de lucro, para cada real investido. A gente pintou de amarelo aqui campanhas que não estão dando aquele lucro que a gente esperava. Pode ser que dê lucro, pode ser que não, mas o lucro está baixo. São campanhas potenciais que você pode trabalhar para melhorar o seu desempenho. Então, olha só, se eu analiso por ROAS, a campanha 7, ela está dando um resultado positivo. Mas se eu analiso por ROI, o resultado dela nem é tão positivo assim. Pode ser até que eu tenha problemas aí, pode ser até que eu tenha prejuízo. Então, dessa forma, você vai entender onde você está tendo retorno em termos de ROAS e também em termos de ROI. No nosso site aí na Expert Digital, eu escrevi um artigo, deve ter uns 3 anos já, uns 2 anos e meio, 3 anos, da diferença entre ROI e ROAS. Então lá tem uma explicação bem sucinta do que é um, do que é outro e assim por diante. Então por lá você consegue medir melhor aí, e entender melhor a diferença entre um e outro. Tá? Então, cara, esse é um parâmetro fundamental de análise de desempenho do seu negócio. É extremamente importante medir o seu desempenho. Só um instante. Bom, e tem uma dica extra aí, né? Coloquei a dica 4 como dica bônus. Essa é uma informação, é uma dica importante também para que você consiga medir, aliás, em cima das medições do seu negócio, você consiga trabalhar alguns ajustes para melhorar a performance do seu negócio, tá? Então aqui a gente colocou uma dica bônus e essa pequena dica bônus certamente pode fazer uma grande diferença nos seus resultados, que é entender o seu desempenho por local, que cidade, que estado que converte, que cidade, que estado que não converte. E em cima dessa informação, você vai conseguir melhorar o desempenho das suas campanhas. Lá dentro do Google Ads, a hora que você entra numa campanha, você tem ali a coluna de local. A hora que você clica na coluna de local, você consegue ver por cidade qual cidade que está dando resultado ou não. Qual estado que está dando um bom resultado ou não. Então, em cima dessa informação, você pode fazer um ajuste para cima ou para baixo para melhorar o desempenho do seu negócio. Então, você vê por estado, por exemplo, estou anunciando para o Brasil todo, mas eu não estou convertendo no Rio Grande do Sul e em Rondônia. Então, eu vou lá e faço um ajuste de lance. Eu diminuo o lance para o Rio Grande do Sul e para Rondônia. Eu diminuo o lance para esses dois locais onde eu não estou vendendo. E do contrário, você também vê por locais onde você está tendo um bom desempenho. Você está tendo um bom desempenho lá em, sei lá, João Pessoa. Você está tendo um bom desempenho em João Pessoa. Então você ajusta para cima João Pessoa para que você possa ficar mais agressivo em João Pessoa, que é onde você converte mais. Então faça ajustes por local, lembrando que para você ter essa informação mais correta, você precisa ter a conversão instalada.
Então você vai cruzar locais de conversão com locais com conversão. E vai trabalhar o seu orçamento em cima das cidades que convertem e das cidades que não convertem. Tá? Então é importante você fazer esses ajustes por local. Também fazer os ajustes por horário. A gente tem cliente aqui que converte de madrugada. Nós temos clientes que não convertem de madrugada. Então, para quem não converte de madrugada, ou a gente diminui o lance, ou a gente exclui a cidade, ou, aliás, exclui o horário. Então, se você entrar no AdWords, dentro da sua campanha, tem uma coluna ali chamada programação. Programação de anúncio, ou programação. Por lá, você consegue ver os horários que você está convertendo, e você tira dali os horários que não convertem. Então, você só vai aparecer em horário que historicamente te gera negócio. Você tira investimento, você tira orçamento, você tira dinheiro dos locais, aliás, dos horários em que não vendem. Tá? Então é importante você entender o horário que gera negócio e o horário que não gera negócio. E dispositivo. Você está tendo negócios gerados com o Google, com o celular, com o desktop, com o tablet. Eu só abro um parênteses aqui na questão de dispositivo, que dentro do AdWords tem um relatório ali chamado atribuição, ou atributos. No relatório de atributos, você consegue ver participação de dispositivo. Por exemplo, um caminho comum que as pessoas fazem: conhece o produto pelo celular, tem informação pelo celular e posteriormente convertem em desktop. Então, muita gente vê pelo celular e depois converte em desktop. Porém, as análises de conversão do Google Ads trabalham somente com a última interação. Então você vai ver lá, pô, eu tô convertendo um monte no Google no desktop e não tô convertendo nada no celular. Aí você vai lá e diminui pro celular. Só que as pessoas conhecem o seu negócio pelo celular e depois convertem pelo desktop. Então, se você diminui no celular, pode ser que lá na frente você diminua as conversões pelo desktop. Então é importante, antes de fazer ajuste por dispositivo, é importante fazer ajuste por dispositivo, mas é importante também conhecer lá o relatório de atribuição e entender se eles estão participando ou não das conversões. Beleza, pessoal? Então essas foram as 3 dicas para que você consiga melhorar o desempenho do seu negócio. E a última dica, que é a questão do ajuste, é uma dica mais operacional. Então, se você mete a mão na massa, você tem que fazer esse ajuste lá, além de negativar a palavra-chave e tudo mais. Então, você selecionar as melhores estratégias de lance e assim por diante, para que você consiga ter um bom desempenho com o Google Ads. Tranquilo? Um aviso final aqui, a gente tem um treinamento, a gente vai ter um treinamento, melhor dizendo, de performance em Google Ads. Vai acontecer... Qual vai ser o dia? Vai acontecer dia 26 e 27 de novembro, tá? Dia 26 e 27 de novembro. Ele vai ser um treinamento online, ao vivo. Eu vou estar ministrando esse treinamento. São 2 noites, segunda e terça, de 19 às 23 horas. Então isso aqui foi um resumo, né? A gente fez isso aqui em 1 hora, mas eu vou estar falando sobre performance em AdWords durante 7 horas. Vou mostrar muitas informações, muitos cases e assim por diante. Tá? Então ali você vai aprender como gerir os seus resultados, suas campanhas de Google Ads, ver o que está dando resultado ou não. A gente consegue, inclusive, automatizar a campanha com base em informação de conversão. Então, tudo isso que eu falei de ROI e ROAS, você consegue automatizar dentro da sua campanha. Você tem a informação e, em cima da informação, você consegue fazer com que o Google trabalhe automaticamente, com que o Google faça as alterações com base nas suas informações de ROI e ROAS. Tá? Então, dentro desse link aqui, vocês têm mais informações sobre esse treinamento. Eu coloquei esse treinamento também disponível aqui na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook. Tá? Então, aqui a gente vai fazer lá aquele network, vou responder todas as perguntas e assim por diante. Beleza, pessoal? Esse foi o primeiro treinamento que a gente disponibilizou aqui online, totalmente gratuito. A gente tem ideia aí de fazer mais treinamentos. O próximo vai ser no dia 21, na próxima quarta-feira.
Então, na próxima quarta-feira, 21 de novembro de 2018, para quem está assistindo ao vivo, esse treinamento de performance, depois que eu passar o treinamento, que vai ser online, vai ser turma única, então a gente vai ter somente uma turma. Eu vou deixar gravado, então quem assistir vai ter direito à gravação depois. E depois também a gente vai disponibilizar a gravação desse treinamento para quem queira adquirir. Tá? Então, no dia 21, a gente vai ter o próximo treinamento aqui. Eu vou falar sobre redes sociais, Facebook, Instagram. Então, Facebook e Instagram tem mais de 14 tipos de campanha. Muita gente pensa somente em impulsionamento. Então, eu vou falar durante 1 hora, mais ou menos, sobre como funciona cada uma das opções de campanha que as redes sociais têm. Então, por que é interessante fazer geração de lead? Por que é interessante fazer conversão? Por que é interessante fazer evento? E assim por diante. Então, no dia 21, a gente vai disponibilizar, nesse link mesmo que vocês acessaram, vai ter online também no Facebook, no YouTube. Então, por lá também vocês vão poder acompanhar esse treinamento. Lembrando também, para quem é de BH, para quem está próximo a BH, entre os dias 23, 24 e 25 de novembro, eu vou estar em BH, um treinamento imersivo, um treinamento de 3 dias, totalmente prático. Então, você leva lá o seu computador, você realiza as suas próprias campanhas, a gente tira todas as dúvidas que você, porventura, venha a ter, além de ter aquele grande networking, né? A gente vai ter lá algumas pessoas de diversas áreas de conhecimento, tá? Então, dia BH e dia 23, 24 e 25, um treinamento exclusivo de Google Ads. Beleza, pessoal? Obrigado aí, Atelier Clássico, pelo elogio do conteúdo. Diego Henrique, muito obrigado. Danilo Pinheiro, o David, Leonardo Vasconcelos, pessoal aí que participou do conteúdo. O Mozart, show de bola, valeu, cara, obrigado. Adriele também, que participou do treinamento, tá, pessoal? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Esse treinamento vai estar disponível, gravado aí para vocês em breve nesse mesmo link. Beleza, Júlia, Magali foi nossa aluna aí de redes sociais, de Facebook, tá, pessoal? Então, obrigado aí pela participação de todos. A gente tem um grupo no WhatsApp, então vocês podem entrar lá no grupo. Eu vou mantendo informado sobre as próximas aulas. E eu deixo aberto também sugestões, vocês podem me enviar sugestões lá no grupo do WhatsApp, tem o meu WhatsApp, então vocês podem me enviar sugestões de pautas para treinamento, a gente está aberto aí. Já me pediram treinamentos aqui abertos, online e gratuitos, em relação a Analytics. A gente tem um conteúdo aí de Analytics que dura mais de 40 horas, então no futuro também eu devo disponibilizar 1 hora aí para a gente falar sobre Google Analytics, que é onde você tem uma visão mais geral de desempenho de todo o seu marketing digital. Beleza, pessoal? Então, obrigado pela atenção de todos, tenham uma boa noite, tenham um bom feriado, né, ou feriado prolongado. No caso aqui, a gente vai trabalhar na sexta e na segunda-feira, mas para quem for descansar aí, um bom feriado para todos, e a gente se vê aí na próxima quarta-feira para falar sobre Facebook e sobre Instagram e como utilizar estrategicamente cada uma das campanhas. Tranquilo? Então, um abraço a todos, bom fim de semana e a gente se vê por aí.